meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui com um programa mega especial, porque hoje nosso programa é voltado para o Dia das Mulheres e também estamos comemorando 15 anos de Igreja Batista Ágape, mais um programa especial desse mês tão especial para as nossas vidas. E nós vamos iniciar com o testemunho de uma família muito querida nossa, uma família que é coluna nessa igreja, que é base, que tanto nos ensina com sabedoria, com humildade, com mansidão. Camila, é com você. Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando então, assim como a Daiane disse, os 15 anos da Batista Ágape, estou aqui com um casal, pura bênção. Irmão Luiz, irmã Aparecida, paz do Senhor, dona Aparecida. Paz do Senhor. Paz do Senhor, seu Luiz. Paz do Senhor, irmão. Deus abençoe a todos. Gente, o irmão Luiz e a dona Aparecida dispensa comentários. E eu acho que nesse programa especial de 15 anos, a gente não poderia jamais deixar de convidá-los. A gente já esteve com eles, né? Eles te contaram o testemunho deles aqui na TV Ágape um tempo atrás. Mas quem conhece esse casal de perto, quem tem o privilégio e a oportunidade de congregar dia a dia com eles, sabem a bênção que eles são. Hoje eu queria fazer um pouquinho diferente, já que é programa especial de aniversário, saber um pouquinho da história de vocês. Irmã Aparecida, vocês são aqui de Patrocínio ou não? Sim, a gente é daqui de Patrocínio. Moramos um tempo fora, uns 18 anos, a gente morou em Barretos. Mas retornamos e já está com 12 anos que a gente está aqui de volta. Irmã Aparecida, a gente olha para vocês como uma família referência, uma família de oração, mas como um casal, né, consolidado. Conta um pouquinho para a gente como que a senhora conheceu o seu Luiz, os dois já eram cristãos, como que foi o começo da história de vocês? Então, eu conheci o Luiz aqui em Patrocínio mesmo e, assim, levou um longo tempo para a gente relacionar. Ele foi para Barretos morar lá, né? E eu morava aqui com a minha mãe e com a minha filha mais velha, que não é filha do Luiz. E passado um tempo, a gente namorou aqui, sabe? E terminou o namoro. Aí foi aonde ele foi embora. E eu fiquei aqui trabalhando. Mas um certo dia eu quis ir. Ele mandava carta, recado. Se passaram 10 anos. Aí eu fui. Falei, eu vou, né, tentar um relacionamento com ele. E a gente não era cristão, a gente servia a Igreja Católica. E quando eu cheguei em Barretos, que a gente foi relacionar, eu fui para morar com ele. Só que quando eu cheguei lá, assim, me despertou, sabe, aquele desejo de mudar de religião. E ele também falou que tinha desejo de congregar em outra igreja. E a gente não conhecia nada de Deus, assim. E aí foi aonde a gente começou a frequentar uma célula, em casa, assim, de família. Igual o culto no lar mesmo, sabe? A gente começou a ir. E a gente, dali em diante, a gente batizou, a gente sentiu assim que tinha aquele chamado, sabe, de Deus. Eu mesma fui numa missa e falei assim, não, isso não está certo, não. A gente vem, sai do mesmo jeito que a gente veio. Não tem mudança. Não, eu quero mudar. E aí a gente começou a frequentar a igreja evangélica. E para a honra e glória do Senhor, nós batizamos junto e estamos firmes na presença do Senhor. Glória a Deus, meus irmãos, que bênção. Irmão Luiz, falando um pouquinho desse lado espiritual mesmo, que a irmã Aparecida nos contou, que vocês, né, mudaram de, né, religião, sentiu. Então, irmão, o Senhor já tinha um propósito, né, na vida de vocês, que foi de comum acordo, em conjunto vocês sentiram a vontade de mudar. Fala pra gente como que é a vida cristã, né, de vocês dois, né, a gente tem certeza que de oração, como que vocês levam, né, esse lado cristão para dentro do casamento de vocês? Exatamente, assim, antes da gente vir para da minha companhia, eu era uma pessoa que viajava muito, sabe? E nos últimos dias do fim da minha viagem,
eu já comecei a frequentar algumas igrejas nos lugares onde eu passava, né? E assim, a irmã mais Aparecida foi relacionando, conversando um com o outro. E quando ela foi para a minha companhia, aí ela já chegou com a Bíblia. Eu já tinha uma Bíblia guardada. Quando eu viajava, não esqueci da Bíblia de jeito nenhum, né? E assim, depois de poucos tempos que nós já estávamos juntos, eu falei, vamos procurar uma igreja. Vamos procurar uma igreja, né? Porque precisa mudar a nossa vida, né? E isso aconteceu, né? E aconteceu e Deus abençoou, que a gente está sendo muito abençoado até hoje. Irmãos, quando vocês chegaram aqui em Patrocínio, então vocês já eram cristãos, né? Já tinham saído da igreja católica, né, irmã Priscila? E aí vocês, como que chegaram na igreja Batista Ágape? Então, quando eu vinha passear aqui, que eu sempre viajava aqui na casa da minha mãe, e eu falo que a minha sogra, porque é um casal que criou o Luiz, mora lá no Santo Antônio. E a igreja era lá. Quando eu vinha com a Nara, eu falava assim, Nara, vamos visitar aquela igreja. Eu saía aqui da Jacinto Barbosa e a gente ia lá visitar a igreja. Mas nós vinha só para visitar, né? E ia embora de novo para Barreto. Mas eu chegava lá e comentava com o Luiz. Falava assim, bem, mas você precisa ver a igreja que nós visitou. É batista, mas é uma igreja mais... Precisa ver que igreja boa. E quando a gente mudou, a gente não procurou outra igreja. A gente já chegou aqui e a gente começou a morar aqui perto do batalhão. E eu falava com a Nara, vamos lá para a igreja. E nós começamos lá no Santo Antônio. Aí a gente já chegou e já firmou nessa igreja. Nós não procuramos outro ministério. Irmã Aparecida, a gente que tem o privilégio de congregar com vocês aqui, irmãos, a irmã Aparecida, quando particularmente, eu sempre, às vezes até me emociono com as orações dela pela entrega que a irmã Aparecida tem. Irmã Aparecida, fala um pouquinho pra gente como que é esse chamado, né, de oração. Já foi crescendo com o tempo, porque a irmã Aparecida, quem já viu ela orar, uma simples oração pelas crianças, a igreja o fogo desce, a gente arrepia, e é a unção do Espírito Santo sobre a vida dela, sobre a vida do São Luís. Fala um pouquinho pra gente disso, irmã Aparecida. Então, eu vejo que é Deus. Porque eu mesma, assim, olhando para mim, eu mesma falando de mim, eu vejo a mão de Deus me usando e intimidade. Embora, assim, a vida da gente é tão corrida, sabe? Eu, assim, sou aquele tipo de pessoa de me entregar. Se me chama para orar, eu falo assim, não, eu não posso subir lá de qualquer jeito, eu peço ajuda para o Espírito Santo e busco, sabe? Então eu vejo assim, o que despertou em mim a oração, isso começou há muito tempo, essa busca de entrega mesmo, de ter intimidade com o Espírito Santo. Eu vejo isso, não tem outra palavra, é intimidade. Que bênção. O irmão Luiz também congrega aqui conosco, também é obreiro. Irmão Luiz, é uma alegria, né? Porque a esposa, a filha, né? A Nara, que serve no louvor, tá ativa com os jovens. Fala um pouco pra gente também, aproveitando que é aniversário da igreja, desses 15 anos, quantas coisas o Senhor tem feito na vida de vocês, né, seu Luiz? Bom, se for falar as coisas que Deus fez na nossa vida, vai um tempão grande, viu? Porque eu creio nas grandes dificuldades que nós passamos, mais dificuldade para valer. A gente sempre dava aquela meia abalada, mas a gente nunca desanimou que Deus ia fazer uma grande obra na vida da gente. Então eu queria falar, não, está difícil, mas um dia vai mudar. Eu creio creio, não, tenho certeza, que Deus mudou e fez grandes coisas na nossa vida. Amém, que bênção. Mas a gente não pode perder a oportunidade, que o programa não é especial não só de aniversário, mas a Daiane também já nos falou que o programa também é especial de Dia das Mulheres. Estamos no mês das mulheres, estamos aqui, gente, com uma mulher de exemplo, né? Com certeza uma mulher de Provérbios 31, que edifica o lar, a casa. Dona Aparecida, se pudesse dar um recado hoje para as mulheres dessa geração, um conselho, qual que a senhora daria? O conselho que eu daria
é para sempre permanecer na presença de Deus. E uma das coisas que eu vejo e tenho certeza é criar os filhos na presença de Deus, porque não tem outro caminho. Então, nós, mulher, é buscar a Deus todo o tempo, não tem outra coisa. É buscar a Deus, ler a Bíblia, né, que ela nos orienta, ela nos capacita, nos dá sabedoria, porque nós mesmos não sabemos nada. Se não for Deus na nossa vida, a palavra de Deus, que ali tem ensinamento para tudo, para o casamento, para a orientação de como nós devemos criar nossos filhos, para o casamento. Então, o conselho que eu dou é esse, é permanecer na presença de Deus. Meus irmãos, se nós pudéssemos, nós ficaríamos aqui horas e horas, né? Conversar com o irmão Luiz, com a dona Aparecida é um privilégio. Então, você que é irmão aqui, se tiver essa oportunidade, tenha um tempo de mesa com os dois, que eu tenho certeza que vai ser totalmente enriquecedor para a sua vida. Nós somos privilegiados de ter vocês. Eu estou falando aqui, mas creio que posso falar no nome da igreja, no nome de muitas pessoas que admiram vocês. Vocês são exemplos, né? O pastor às vezes fala que tem irmão que fica caladinho no canto dele, mas se ele parar, a igreja para. Irmão Aparecida sempre cobra a igreja com oração, então nós precisamos da irmã Aparecida, assim, né? O Sr. Luiz sempre está aí também se mobilizando com os obreiros, homem de oração também. Então, irmãos, somos privilegiados de ter esse casal, nesse aniversário de 15 anos. Eu desejo que o Senhor permaneça fazendo ainda grandes coisas. O irmão Luiz esses dias contou mais um testemunho aqui para nós, né, no culto de quarta-feira. Como o senhor falou, né, Sr. Luiz, o senhor continua fazendo grandes coisas na vida de vocês. Amém. Vocês são exemplo, vocês são assim, inspiração para qualquer um e para todos nós que estamos aqui. Então, nós agradecemos muito a presença de vocês. Meus irmãos, como eu disse, dá vontade de ficar conversando, mas nós não temos o tempo suficiente. Então, muito obrigado, viu, dona Aparecida, pela presença, pela participação de vocês aqui conosco. Eu é que agradeço por esse privilégio. Para mim é uma honra estar aqui no ministério servindo ao Senhor. Amém, meus irmãos. Próximo quadro, fique ligadinho que a TV Água tem muito mais. Muito obrigada, irmão Luiz, irmã Aparecida. Que irmãos abençoados. Como a vida deles nos ensina. Jesus os abençoe. Irmãos, vamos passar para a agenda da igreja. Segunda-feira, às 19h30, culto de oração. Conto com a presença de todos. Tem sido uma bênção. Pessoas têm saído daqui muito abençoadas. Não falte. Segunda-feira, às 19h30, nosso culto de oração. E quarta-feira temos o culto da vitória. Então venha orar pela sua causa impossível. Estamos esperando você. E na quinta-feira, pessoal, às 21 horas, no canal do YouTube, assistam a TV Água, que é show e vai edificar a vida de vocês. E na sexta-feira, nós teremos o culto da palavra com o pastor Uaz. Venha para ser edificado na palavra do Senhor. E no sábado, 17 horas, culto dos adolescentes. Traga seu filho para aprender mais do Senhor. Sábado às 19h30, te espero aqui para participar conosco do nosso culto de jovens. Te aguardo aqui. Todo domingo, às 9 horas da manhã, estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Venha você também aprender e aprofundar cada vez mais o conhecimento da palavra do Senhor, porque a própria palavra diz, conhecer e prossiga em conhecer o Senhor. Domingo, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. E domingo nós temos o culto da família às 7 horas. Venha e traga essa família. Irmãos, que bênção, né? Nossa programação, cada culto aqui tem sido uma bênção, tem nos edificado muito. Falando em culto, irmãos, ontem, quarta-feira, tivemos aqui um culto abençoadíssimo, especial do aniversário da igreja, os 15 anos de Igreja Batista Ágape. Veja um pouquinho do que rolou por aqui. Irmãos, culto hoje maravilhoso, palavra abençoada. Hoje nós aprendemos a respeito de Ebenezer, que até aqui nos ajudou o Senhor. E ele conseguiu, o pregador dessa noite, ele conseguiu dissertar isso de uma forma maravilhosa, dividindo isso em 3 etapas. Nós conseguimos aprender do quão maravilhoso o Senhor tem sido conosco, né? Da forma que o Senhor, do até aqui, que Deus, ele age de uma forma atemporal, ele não tem tempo, ele supera todas as formas em questão de tempo, sabe? Ele nos ensina que ele é o Senhor, ele não perde a direção de nada, de nenhum momento, de nenhuma situação. E
na forma que Ele tem nos abençoado e nos ajudado, em todos os momentos nós temos que reconhecer isso. Palavra abençoada, você que não veio, deixou de vir, você não perdeu, você deixou de ganhar. Esteja no próximo, continue a participar com a gente. É um tempo novo, comemoramos aí 15 anos de Igreja Ágape, do qual o Senhor levantou essa igreja para fazer a diferença aqui na cidade de Patrocínio e também na sua família. Igreja Ágape, verdadeiramente uma igreja da sua família e para a sua família. Vem participar com a gente, vem participar dessa família. Deus abençoe a vida de vocês, até breve. Meus irmãos, estamos aqui com mais uma pérola aqui da Igreja Batista Ágape, mais uma bênção que nós temos. A irmã Karime vai nos contar como tem sido a sua trajetória, como ela chegou, as experiências que ela tem vivido nesse tempo de Igreja Batista Ágape. Irmã Karime, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, a paz do Senhor, meus irmãos. Daiane, falar da Igreja Ágape é algo sobrenatural, né? Eu cheguei aqui, tem mais de 6 anos que nós congregamos aqui nesta casa e eu me sinto muito à vontade. A Igreja Ágape é um marco na nossa vida. Nós chegamos aqui vindos, né, de outro ministério, mas aqui nos acolheu de uma forma inigualável. O que o Senhor tem feito na nossa vida, né, na nossa família, é algo que a gente não consegue nem colocar palavras. A minha filha, como que ela tem crescido, meu filho, meu esposo, eu também. Nós temos conhecido muito de Jesus através das ministrações, através das palavras que o nosso pastor, o Wallace, tem ministrado para conosco. Aqui é um lugar de bênção, aqui é um lugar de maravilhas. É verdade, Karime. E conta para nós alguma grande experiência, alguma palavra que você recebeu, que você precisava, que te edificou naquele momento, que te marcou. Olha, todas as palavras que nós recebemos aqui são manjares, né? Manjares do céu, diretamente do trono do Senhor. Mas especificamente uma palavra que eu recebi foi no momento que nós estávamos precisando muito, né? Que era de começar novos ciclos, que era para começar uma nova etapa, que Deus haveria de fazer grandes coisas, grandes milagres. E Ele tem feito. A promessa se cumpriu e ela tem acontecido dia após dia na nossa vida. Glória a Deus, Karime. Como você disse, você já veio, né, de um outro lugar, então você já conhecia o Senhor Jesus. Mas o que te fez ficar? Como que você conheceu a Igreja Batista Ágape e que o seu coração, assim, quando foi aquele momento que seu coração queimou, você falou assim, esse é o lugar que Deus quer que eu permaneça? Sabe, Daiane, é algo assim, bem particular mesmo. É a recepção dos pastores aqui na porta. Faz todo um diferencial. Eu não tinha visto isso ainda. Eu fiquei 10 anos em outro ministério e não tinha visto desta forma, né? O acolhimento pessoal, de mão na mão, de olhos nos olhos, né? Como os pastores fazem aqui. Isso me chamou muito a atenção, isso me acolheu de uma forma de pai, sabe? De uma forma diferente que eu havia conhecido no outro ministério, né? Então, para mim foi um marco na minha vida, na vida da minha casa. E a escola bíblica. Meu Deus, a escola bíblica desta igreja não tem bênção. Outra não. É bênção. Glória a Deus. Quem ama a palavra, né, meu irmão, sabe o valor que é uma escola bíblica que te ensina, né, que te ensina a palavra. E que bênção, né, irmãos? Através da Karime que a gente pode perceber o quão importante é esse olho no olho, esse toque, né? Porque às vezes a gente tá tão automatizado e deixa as coisas rolarem tão no automático, a gente se esquece o tanto que esse calor, né, Karime? Esse olho no olho importante. É importante e faz diferença. Faz diferença porque de repente a pessoa tá chegando quebrada, né, ferida, magoada, né, Karime? E recebe um abraço, um aperto de mão e de repente esse abraço transforma a vida de uma pessoa. Karime, a gente pode ver, né, as grandes obras que Deus tem feito na sua vida, através da voz da Karime, porque a Karime tem uma voz dos anjos, irmãos, dos anjos. Quando ela canta, quando ela fala, quando ela exalta o Senhor, eu falo com ela que ela é uma inspiração de mulher para mim. Eu falo com ela, inspiração de mãe, de mulher. Não é não, Karime. E uma coisa que a gente percebe, né, os meninos dela, eu cheguei que tem 4 anos, e eu cheguei que o Heitor ainda era novinho, a Adrila. E nesse período, Karime, a gente pode ver através da vida dos seus filhos as quão grandes coisas Deus tem feito. Inclusive a Adrila é uma mestre da palavra, né? A gente sabe o quanto Deus usa a vida dela. E eu fico pensando assim, Karime, como que é para você, né, ver seus filhos hoje? A Adrila agora já é uma
mãe de família, né? Tem sua casa, já é uma esposa. Então, assim, esse período que você está aqui, você pode ver sua família sendo transformada, guiada, direcionada no Senhor. A Adria sendo tremendamente usada, né? Transformada. Glória Como a Deus. que fica seu coração? E a gente sabe, Karime, que é a bênção do Senhor, é a unção do Senhor sobre esse lugar, né? Como que fica o coração aí, Karime? Nossa, Daiane, eu fico muito lisonjeada, sabe? Eu tenho um orgulho muito grande, né? Eu amo os meus filhos e eu sei que os meus filhos, eles são primeiramente do Senhor, depois os meus filhos. E eu sei que o Senhor tem uma grande obra ainda para ser concluída na vida deles, né? A Adria está em processo, ela está sendo cada vez mais moldada pelo Senhor, tem tido grandes experiências, né? Tem realmente sido tratada no estudo da palavra. E isso me encanta, porque ela gosta, ela lê, ela debulha e ela vê coisas nas entrelinhas que eu, apesar de mais idade que ela, não consigo. É chamado, né? É o chamado, né? Cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu chamado no reino, né? E o dela é esse. E eu fico muito feliz, muito grata a Deus. Da onde que Deus tirou, para onde que Deus está levando e como Ele está conduzindo, né? O Heitor também, tenho certeza que ainda há de acontecer grandes experiências na vida dele, né? Eu sei que ele é um menino muito bom, amo os meus filhos, né? E o Senhor tem cuidado deles. Irmãos, e a gente falando de mulher de 15 anos de Batista Ágape, eu estou pensando aqui, Karime, o quanto você já orou por essa família. O quanto, né? Quantos joelhos dobrados, quantas lágrimas a Karime já depositou ali nos pés do Senhor, né, Karime? Sim. E falando dessa mulher sábia, que eu tenho certeza que você é, porque a gente pode constatar isso através da sua vida e através do que Deus está fazendo na sua vida. Amém. Deixa uma palavra para as mulheres aí, Karime. Mulheres que de repente estão cansadas, sobrecarregadas, de repente estão achando que o fardo está pesado demais, de repente estão achando que não vão conseguir, que os filhos não vão chegar lá, ou que o marido, né, não vai ser salvo. Sabe, Karime, são inúmeras provações que nós mulheres enfrentamos. E você está aí com seus filhos criados, graças a Deus, bem direcionados. Eu tenho certeza que você tem muito para nos ensinar. Então deixa para nós aí uma orientação, um conselho. Olha, minhas irmãs, quem sou eu para aconselhar? Mas eu falo mediante a palavra. Ore, ore sem cessar. Ore o tempo todo. Cuide da sua casa, cuide primeiramente do seu ministério, que é a sua família. Não desista, porque o Senhor, Ele nunca desistiu. Então, se nós, como mulheres, como mães, como esposas, como filhas, como irmãs, orarmos pela nossa casa, pelos nossos, o Senhor há de fazer. O que importa é que nós façamos e que nós estejamos de joelhos, porque o Senhor, Ele ouve e recolhe as nossas lágrimas, acalma o nosso coração, tira a nossa ansiedade e Ele coloca em nós a calmaria. Porque tudo passa, a tempestade passa, o deserto passa, a luta nunca é eterna e nós temos o Senhor. Isso é o nosso principal tesouro. Nós temos o Senhor. E além de termos o nosso Senhor como tesouro, aquele que serve ao Senhor, aquele que ora ao Senhor, que busca, é tido como tesouro particular do Senhor. Eu creio nessa palavra e eu tomei posse dessa palavra. Então, ore pela sua casa, ore pelos seus. Amém. E você verá só milagres e glória. Glória a Deus, irmãos. Nós louvamos a Deus pela vida da irmã Karime. Amém. Karime, você é uma bênção. Amém. Eu não canso, não cesso de dizer isso para ela. E nós amamos você, o irmão Júlio, a Adria, o Heitor, o Flávio também. É verdade, né? A família cresceu. Essa igreja ama essa família é uma família muito especial para nós. Muito obrigada, Karime, seu papel que hoje, sua missão que hoje nos edificou muito, a sua presença que hoje trouxe paz. Gente, com essa presença da Karime, a gente tem vontade de nem deixar de ouvi-la, né? Karime, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Nós amamos você. Nós amamos obrigada, você. Também amamos você. Irmãos, vamos para mais um quadro? Próximo quadro. Irmãos, vamos para mais um quadro, fique aí ligadinho. E eu venho aqui hoje trazer uma palavra da parte do Senhor para vocês que estão nos ouvindo. Primeira coisa, eu quero começar em Provérbios, capítulo 31, que diz assim. Provérbios, capítulo 31. Nós sabemos que esse texto, ele fala de uma mulher virtuosa.
E ele aponta várias características de uma mulher que está segundo a vontade de Deus, uma mulher que opera segundo os planos de Deus, uma mulher que satisfaz, né, os planos de Deus. Essa mulher virtuosa, quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa do que os rubis. O marido tem plena confiança nela e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E aí, lembrando de uma mulher virtuosa, uma mulher forte, como nós vemos aqui, uma mulher decidida, uma mulher posicionada, uma mulher que sabe o que quer, uma mulher que sabe os seus objetivos, o seu propósito, para que veio ou para que foi chamada. Nós nos lembramos da rainha Esther. Lá no livro de Esther, no capítulo 4, eu quero ler um versículo e discorrer um pouquinho sobre a vida de Esther. Então vamos comigo lá em Esther, capítulo 4, versículo 14, que diz assim. Vamos iniciar no versículo 13. Mardoqueu, que era primo de Esther, enviou esta resposta a Esther. Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte. Mas você e sua casa morrerá. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Quem sabe não foi para esse tempo que você foi levantada nesse reino? Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te chamou? Então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu. Vejamos o posicionamento dessa rainha. Vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Então ela não foi só atrás de recursos, ela também buscou as suas próprias atitudes. Ela não foi só atrás de orações de outros, jejuns de outros. Ela se posicionou em oração e jejum também. Depois, irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. E Mardoqueu fez tudo o que Esther instruiu. Nesse texto, antes de nós chegarmos nesse capítulo, nós vemos que Esther era judia, cresceu com seu primo Mardoqueu, e Esther, por um período, ela viveu a preparação para então ser rainha, né? A gente conhece a história que o rei renunciou à sua antiga esposa e procurou outras noivas. E Esther acabou sendo escolhida e sendo levantada como rainha naquele lugar. Ela passou por um tempo de preparo até que então se encontrasse com o rei. E nós, mulheres, também vivemos esse tempo, né? Há momentos que Deus nos esconde, que Deus nos prepara, que Deus nos capacita, nos habilita, nos dorna para sermos mulheres adornadas, mulheres decentes, mulheres prudentes, mulheres sábias. Existe um processo de preparação. Mas, meus irmãos, entendam, nós passamos o processo de preparação, mas nós não somos mulheres fracas e não somos frágeis, desde que nós confiemos no Deus que nós servimos. Quando Esther recebe o recado de Mardoqueu dizendo que o povo dela, que a descendência dela estavam correndo risco de vida, né, até de extinção, né, de serem extirpados daquele lugar, por causa de um decreto feito por Amã, Esther então entende através do recado de Mardoqueu que para esse tempo, para que ela fosse ali a libertadora daquele povo, ela havia sido levantada. Ela foi levantada naquele tempo para ser salvadora, para que ela que pudesse intervir pelo seu povo. E Esther, quando entende isso, a primeira coisa que ela faz, ela se posiciona em Deus. Já que eu vim para libertar, já que eu vim para curar, para salvar o meu povo, a minha descendência, eu preciso me posicionar em Deus. Minhas irmãs, nós temos visto uma desconstrução da família e uma agenda para destruir a nossa casa e nossos filhos e a nossa família. E essa destruição, essa agenda está começando onde? Nas mulheres. Nas mulheres que foram adornadas pelo Senhor para serem sábias no Senhor. Estas mulheres são as mesmas que estão sendo afligidas pelo mal para que elas não tenham a sabedoria do Senhor e possam resgatar e salvar e cuidar daquilo que o Senhor lhe confiou. Então Esther nesse momento ela entende, eu fui levantada para esse tempo e você também foi levantada para esse tempo. Você foi levantada para cuidar da sua casa. Enquanto o mundo está destruindo as famílias, as mulheres estão sendo levantadas para reconstruírem as suas casas. Tenho visto um tempo em que Deus está chamando as mulheres para se posicionarem como
donas de casa, como mulheres, como esposas. Ei, Deus está dizendo para nós, deixe seu ministério um pouquinho ali, talvez. Não estou dizendo que é o caso de todas, mas às vezes a gente preocupa tanto com as coisas externas e estamos deixando de lado a nossa casa. Irmãs, hoje nós sabemos, entendemos a correria que as mulheres vivem, a sobrecarga que vivem, mas o seu primeiro chamado é ser a coluna da sua casa. Se o seu marido é o cabeça, você é a coluna, e a coluna é quem sustenta. Por isso a palavra diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então Esther, quando ela se posiciona, Deus abre os caminhos para que ela possa se chegar ao rei. Então quando nós estamos posicionadas no lugar certo, o Senhor começa a preparar as coisas dentro da nossa casa para que o rei, que é Jesus, governe o nosso lar. E é nosso papel enquanto mulheres sábias e prudentes, chamadas para isso, a gente exerça isso com sabedoria. A gente exerça isso debaixo do temor no Senhor. Mulher virtuosa, quem a achará? Porque o marido que encontra uma esposa, ele encontrou o maior tesouro. Provérbios diz isso para nós. Mulher, você foi chamada para cuidar da sua casa antes de qualquer coisa. Deixa eu te perguntar, os seus armários estão organizados? Os seus guarda-roupas estão organizados? A sua mesa é adornada antes de uma refeição? Como está sendo a sua mesa de comunhão com seu marido e seus filhos? Minhas irmãs, nós fomos chamados para esse tempo. Enquanto existe uma agenda para destruir nossa casa, Deus está nos levantando para reconstruí-las, para sermos essas mulheres cheias de carinho, de amor. Às vezes a gente chega tão nervosa em casa e desconta nos nossos filhos. Quanta falta de sabedoria, quanta imprudência da nossa parte, porque eles são a nossa herança. A nossa casa é o ministério que Deus pôs nas mãos das mulheres. Enquanto o nosso ministério dentro da nossa casa não for a nossa prioridade, todo o resto lá fora vai ser falido. Porque nós podemos ganhar o mundo, mas se nós perdermos a nossa casa, nós não seremos bem-sucedidos. A palavra do Senhor em Pedro diz que quando nós... Não, em 2 Timóteo diz que se nós não cuidarmos dos nossos, principalmente das nossas casas, a nossa fé é em vão e nós somos piores que os descrentes. Então nós precisamos cuidar disso. A nossa família é a nossa prioridade. E mulheres, Deus está te chamando para serem Estérs, mulheres posicionadas, que entendem o para que foram chamadas. Ah, mas Deus podia chamar outras. Poderia, mas Ele escolheu você. Ah, mas eu não quero isso. Não corra do seu propósito. Não corra do seu propósito. Vá e lute por ele. Vá e execute o que Deus te chamou. Mas eu não sei para que Deus me chamou. Então é tempo de dobrar os joelhos, se curvar em jejum, em oração e buscar entender o que é que o Senhor está esperando de você. Nós fomos chamadas e eu estou vendo isso muito. Deus está contando com as mulheres e Deus está levantando mulheres muito poderosas. Mulheres que farão a diferença nessa geração, porque nós precisamos de mães prudentes para criar e gerar filhos tementes ao Senhor. Nós, mulheres, somos responsáveis para moldar o caráter dos nossos filhos para que eles entendam quem é Deus. Mães, cuidem das suas filhas. Ensinam para suas filhas a serem adornadas, delicadas, que permitam-se ser cuidadas. Mães de meninos, ensinem os seus filhos o papel de sacerdote, de homem, o papel de ser o provedor. E a mulher, que ela entenda que ela é submissa ao marido, sim. E não há lugar melhor para a mulher estar do que debaixo dos braços do seu marido, ali próximo do coração. Nós fomos chamados para isso, para sermos protegidas e guardadas, mas também para sermos fortes e termos condições de chegar diante do rei. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Irmãs, é tempo de nos levantarmos. Deus conta comigo e Deus conta com você. Amém? Meus irmãos, então vamos fazer uma oração para nós encerrarmos o nosso programa. Eu espero que essa palavra fale ao seu coração, que nós entendemos a nossa posição. Falei para mulheres aqui que nós precisamos ter um lugar, um posicionamento, mas você, homem, você também tem o seu lugar. Você também tem o seu papel como pai, como provedor, como protetor, como cabeça de uma casa. Porque se a mulher souber o seu lugar, se o marido souber o seu lugar, nós construiremos famílias que o Senhor vai ter prazer em habitar. Nós construiremos lares em que o Senhor terá prazer em estar. Nós construiremos casas de oração, lugares em que o Espírito Santo opera.
Amém? Nós estamos sendo chamados para criarmos, levantarmos mais uma vez o valor da família. Mais do que nunca o mundo está gritando por isso, para que nós atentemos para o valor de uma família, de filhos bem criados debaixo das mãos do Senhor. É nosso papel mãe, é nosso papel pai, é nosso papel como homem e como mulher, ensinar, direcionar, cuidar e zelar das nossas vidas, das nossas famílias, da nossa casa. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, eu sei, Pai, que o Senhor tem nos chamado para um tempo de avivamento nas casas, porque todo avivamento, Senhor, começa dentro para depois externar. Então, Senhor, eu acredito muito que o Senhor está levantando mulheres que vão entender o para que são chamadas sábias, o porquê o Senhor diz que mulheres virtuosas são mais preciosas que rubis, porque sim, uma mulher que entende o seu valor, ela molda uma geração, ela protege, ela cuida de uma descendência, que nós como mulheres, como pais, como família, possamos entender que não somos só um povo, somos gerações, e o Senhor é um Deus geracional, e o Senhor está buscando Estérs, pessoas que estejam dispostas a se posicionar, a orar, a jejuar, a se desgastar pelo povo do Senhor, pela geração do Senhor, pelas famílias, pelas crianças, pelos jovens. Senhor, desperta nosso coração, desperta nossa mente, para que nós entendamos o porquê estamos aqui, o porquê fomos levantados. Existe um propósito. O Senhor podia confiar em tantos e o Senhor nos escolheu. Muito obrigada, Senhor. Nós te entregamos essa palavra, te entregamos cada um que ouviu essa palavra, que ela venha entrar como uma flecha, Pai, e que venha aquecer os nossos corações, mas também venha nos edificar. Entendemos que a tua palavra, ela é pura, ela é santa e ela não volta vazia. Sempre haverá um recomeço para aqueles que ouvem e entendem a palavra do Senhor. Paizinho, cuida das famílias, das casas, de cada mulher que está aqui sobrecarregada, cansada. De repente, Pai, essa mulher tem lutado sozinha. De repente, essa mulher está tão cansada, não consegue mais. Rege ela com força, enche ela do teu poder, da tua unção, da tua sabedoria. Assim também, Pai, eu devolvo essa oração aos homens, lanço sobre eles, Pai, e peço e clamo que o Senhor encha-os de força, de estratégia, de capacidade, para que continue exercendo o papel para o qual foram chamados, Senhor. Assim nós te apresentamos tudo, em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém? Meus irmãos, estamos ficando por aqui, o nosso programa já está encerrando, mas se assim o Senhor quiser, estaremos aqui na próxima quinta. Amém? Deus abençoe a cada um.